No programa de hoje, vamos conferir uma receita de caldinho de feijão direto do Festival de Sopas da CEAGESP. A gente traz também informações sobre o cultivo da canola e a criação de cavalos. O programa também te mostra como é o circuito das feiras orgânicas do Rio de Janeiro. Começa agora o Agronacional. Essa semana a gente traz um prato queridinho do paladar nacional, o caldinho de feijão. O preparo é bem simples e o resultado delicioso. Mas o chefe Juliano Braz vai trazer uma receita um pouco diferente, com aroma de cachaça, direto do Festival de Sopas da CEAGESP. Vamos conferir? Olá, meu nome é chefe Juliano Braz, responsável pelos festivais gastronômicos CEAGESP. Agora a gente vai começar a receita, que é o caldinho de feijão com aroma de cachaça. A gente vai começar dourando o alho, um pouquinho de azeite, bacon, sal, pimenta, cebola, ouro, alho poró, cachaça, feijão, e água. Ela é uma receita muito simples. Agora cozer até que o feijão fique no ponto macio, liquidificar e a sopa está pronta. Depois de liquidificada, nós vamos adicionar mais uns pedacinhos de bacon, cebolinha e servir com um pãozinho. Agora a primeira etapa da nossa receita está pronta, a gente já vai para a segunda etapa com essa mistura liquidificada. Agora a gente vai finalizar a nossa sopa, que a gente já tem o caldo já liquidificado, né? Está numa consistência já de caldinho. A gente vai finalizá-lo com bacon em cubos, previamente dourados, cebolinha, salsinha, está pronto nosso caldinho de feijão com aroma de cachaça. Você conhece a canola? Essa oleaginosa é usada na produção do óleo de cozinha, mas ela também é muito importante como matéria-prima para biocombustíveis. Uma pesquisa da Embrapa apontou que o cerrado e o semiárido brasileiros têm bastante potencial para o cultivo. A canola é uma oleaginosa cujo óleo ele pode ser utilizado para alimentação humana, assim como para a produção de biocombustíveis. Dentre os biocombustíveis, o óleo de canola pode ser utilizado para a produção do biodiesel, que já é uma realidade hoje no Brasil, assim como também para a produção do bioquerosene, que é um novo biocombustível que o Brasil está para investir. Além do óleo, a canola também tem o uso bastante importante que é do farelo. E esse farelo ele tem em torno de 38% de proteína que pode ser utilizado na nutrição animal. No mundo, a canola é a terceira oleaginosa em produção.
A maior produção de óleo no mundo vem da palma de óleo, que é também conhecida como dendê, do óleo de soja e em terceiro está a canola. O Brasil ainda tem uma pequena produção de óleo de canola, porém o potencial de se expandir essa produção do sul para a região centro-oeste é muito grande. Atualmente o Brasil ele é um grande importador de óleo de canola. Com o aumento da produção do óleo, o Brasil pode deixar de ter que importar esse óleo e nós podemos suprir essa demanda de óleo de canola que há no país. Além desse mercado alimentício, nós temos outros mercados relacionados à produção de biocombustíveis, que irá complementar toda a demanda que hoje há em termos de óleo de canola e com isso aumentando também a rentabilidade no campo e também gerando desenvolvimento. Nesta área experimental, nós estamos identificando quais seriam as plantas que mais produzem nas condições do Cerrado brasileiro. A partir do momento que se identifica quais seriam essas melhores plantas, nós fazemos os cruzamentos entre essas plantas, principalmente utilizando o pólen de uma planta mais produtiva com a flor de outra planta que também apresenta essas características, ou seja, que também apresenta melhor adaptação às condições do Cerrado. A partir daí, nós desenvolvemos uma terceira planta que apresenta maior produção e também maior adaptação às condições ambientais que estamos trabalhando aqui no Cerrado brasileiro. Para a expansão da canola no Brasil, existem alguns desafios que devem ser vencidos tanto pela pesquisa, assim como por ações de políticas públicas. No que se refere à pesquisa, a área de produção de canola pode ser aumentada no Brasil se nós investirmos na tropicalização dessa planta. Fazer com a canola o que se fez com a soja no passado. Antigamente, na década de 70, se plantava soja apenas no sul do país. Atualmente se planta soja tanto no sul quanto na região centro-oeste. Isso foi possível por causa de todo um trabalho de tropicalização dessa oleaginosa. Com a canola nós queremos seguir o mesmo caminho. Qual é a estratégia em tropicalizar a canola? Atualmente nós temos mais de 35 milhões de hectares plantados com soja. A canola viria como uma estratégia de safrinha, ou seja, planta-se no verão a soja, em sequência plantaria a canola. Com isso você aproveita boa parte dessa área de soja sem precisar incorporar novas áreas na agricultura, aumentando a produtividade por unidade diária. Atualmente nós também temos experimentos para tropicalizar a canola para atender a região nordeste do país. A canola é uma planta de ciclo curto. Em muitas regiões do Nordeste chovem apenas 4 a 5 meses, o que se adequa ao ciclo da canola, que é em torno de 90 a mais ou menos 120, 130 dias. Com isso, a canola poderia produzir naquele período em que está chovendo na região Nordeste. E nós estamos identificando quais seriam aquelas plantas que poderiam se adaptar melhor às condições climáticas da região Nordeste e, a partir daí, desenvolver um programa de melhoramento que possa atender às condições edafoclimáticas do semiárido brasileiro. No próximo bloco, a gente vai conhecer um Aras que cria cavalos manga larga em Brasília. E no Rio, as feiras orgânicas são destaque para quem procura saúde e também para promover a agroecologia. Fica com a gente! A nossa equipe visitou um Aras em Brasília para saber como é a criação de cavalos manga larga marchador. Essa raça, genuinamente brasileira, é descendente dos cavalos que vieram de Portugal no início do século XIX. A equinocultura, de um modo geral, tem uma grande importância em nosso país. Causa até espanto, uma surpresa quando a gente fala isso, mas hoje o negócio do equinos emprega 6 vezes mais do que a empresa automobilística. Poucas pessoas sabem disso e quando a gente fala causa surpresa. Mas como 6 vezes mais? É porque hoje o mercado do cavalo é muito diferenciado, não é só no Aras, os funcionários que tem ali. Hoje tem a parte de como se fosse um pet, o cavalo virou como se fosse um pet. As grandes cidades hoje também tem alguns centros de treinamento onde as pessoas se preocupam muito com a parte de ração, suplementação, alimentação do cavalo, shampoo e selaria. Então o ramo se diversifica muito. Então hoje nós temos aí, gera mais de 610 mil empregos. A história do cavalo manga larga marchador se mistura com a própria história, com a vinda da família real para o Brasil em 1808. A partir do final do
século XVIII e até meados do século XIX, esse cavalo no sul de Minas, na região de Cruzília, foi sendo apurado. É um cavalo nacional, foi sendo apurado a partir de animais que vieram com os colonizadores da Península Ibérica e até do norte da África. E aí se começou a selecionar um animal que tivesse um tipo de andamento bom, confortável. Por isso começa a se selecionar o cavalo manga larga machador para diversas funções. A lida do gado nas fazendas daquela região, as viagens que se faziam, empreendiam, inclusive para a corte no Rio de Janeiro. Cruzília está mais ou menos a uns 200 quilômetros do Rio de Janeiro, onde esses cavalos eram também vendidos para as pessoas que utilizavam muito cavalo, porque naquela época não havia carro, então o que se tinha era o cavalo como meio de locomoção, de transporte e também como lazer, né? Então você ia nas festividades sociais que tinham à época, você ia também a cavalo. Então cada um queria ter um cavalo melhor possível. E a partir daí então se selecionou um cavalo que pudesse transportar as pessoas de forma confortável e boa. Daí nasce o manga larga naquela época. E depois chega-se ao nome de manga larga machador, mas aí já é outra história que a partir de 1949 cria-se a associação do manga larga machador em Minas Gerais. O cavalo manga larga machador tem como característica principal a sua docilidade, também a rusticidade, mas principalmente a marcha, né? Que faz o grande diferencial aí pela sua comodidade, que leva a ser o cavalo de lazer, o cavalo do final de semana, o cavalo da família. E essa raça tem talvez o melhor andamento do mundo, que é o andamento marchado. Um andamento onde você tem sempre o contato de 2, 3 apoios no solo. O manga larga machador sozinho gera aí mais de 40 mil empregos diretos e 200 mil empregos indiretos. A sede da associação fica em Belo Horizonte, lá no Parque de Exposições da Gameleira, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador. Então nós temos 17 mil associados, um rebanho aproximadamente mais de 620 mil animais, né, distribuídos aí pelo Brasil todo. O nome que a gente chama da raça é a manga larga machador, a raça sem fronteiras, né? Porque realmente é uma raça que extrapola as fronteiras, inclusive do Brasil. Hoje nós temos 81 núcleos de criação no Brasil e mais 4 núcleos no exterior. O valor de um cavalo varia muito. Você tem cavalos, por exemplo, para usuário, para cavalgada, para passeio, de 5 mil, 6 mil, e varia aí cavalos nós vimos aí vendendo na Exposição Nacional, cavalo de 6 milhões de reais, entendeu? Então varia dos 5 mil até 6 milhões de reais. É um cavalo brasileiro, então ele se moldou, ele foi moldado na sua seleção para a utilidade no Brasil, que basicamente são 3. A lida no gado, as viagens, os passeios, as cavalgadas e o dia a dia, as exposições. Você leva normalmente esses animais às exposições para fazer competição de marcha. Não é de um dia para a noite que a gente chega num cavalo desse. Então, assim, hoje nós temos investidores na raça que realmente, em virtude do próprio capital, né, fazem muita transferência de embriões, já consegue ganhar um tempo. Mas o pequeno criador, no nosso caso, a gente vem selecionando ao longo do tempo, fazendo apuração genética para chegar no cavalo que a gente procura. Um cavalo com uma beleza morfológica, uma beleza estética e também, principalmente, a marcha, né? No passado nós tínhamos cavalos até muito bonitos, exuberantes, mas que não tinha a característica principal que é o andamento. Uma grande característica do manga larga machador, eu acho que é a rusticidade. Então tem pessoas que às vezes falam, poxa, eu não posso ter um cavalo manga larga machador porque cavalo é coisa de rico, cavalo não tem condições e o custo inicial é muito grande para se criar. Não é bem assim. Eu acho que existem vários segmentos e tipos de criatórios. Então o cavalo, por ser rústico, essa característica tão importante, dá condições, por exemplo, em chácaras ter cavalo, em fazenda, o cavalo ser criado solto, simplesmente no pasto. Então o custo reduz bastante. A rotina do cavalo é muito importante. O cavalo ele acostuma muito, principalmente com horário. Então tem horário certo de passar a ração, horário certo de passar o volumoso, né?
Então é muito importante o banho do animal, né? O cuidado também com pelagem, né? A gente que tem esse cavalo de apresentação de pista, muitas vezes nessa época de frio a gente usa até capa para dormir. Não precisa disso um cavalo mais rústico, né? Mas a gente, para nível de competição, a gente acaba fazendo isso também. E eu acho que o cavalo é acessível. Então existem vários padrões de custo diferentes, mas consegue se manter hoje no nível de uma forma tranquila a manutenção de um animal. Hoje nós temos aí em capitais, mesmo no interior, vários centros de treinamento que mantém o custo, a manutenção de um cavalo varia aí de 400, 500, 600, depende muito da qualidade, né, do centro de treinamento, mas não é algo que é impossível, né, em relação ao benefício que traz o cavalo. Nós percebemos hoje o cavalo não só como essa união da família, mas tantas funções tem o cavalo, a tração. Hoje a gente usa ecoterapia também, é extremamente utilizado na ecoterapia, ou seja, uma diversidade muito grande em relação ao cavalo. Desde 2010, a ABIO, Associação de Produtores Biológicos do Rio de Janeiro, organiza o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. A ideia é fortalecer o produtor e também ajudar o consumidor a encontrar alimentos saudáveis. Como a ABIO é uma associação de agricultores, nós sempre tivemos essa preocupação em viabilizar os associados enquanto agricultores e produtores. Na época em que o circuito foi criado, em 2010, a agricultura orgânica estava vivendo uma crise no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Os agricultores já sabiam como produzir, buscavam a certificação, mas não tinham onde vender seus produtos. Então nós fizemos um seminário interno na ABIO e optamos por voltar às nossas origens, a recriar as feiras orgânicas, porque a ABIO nasceu de uma feira, foi uma das primeiras feiras de produtos orgânicos no Brasil. Ela era chamada Feirinha da Saúde, lá em Friburgo, em 1985. Então, em 2007, quando foi esse seminário, a gente retoma esse propósito de trabalhar com feiras como caminho principal para a comercialização dos produtos. E em 2009, a gente estabelece o primeiro contato com a Prefeitura do Rio nesse sentido. Hoje, a ABIO administra ao todo 13 feiras, sendo 11 parte do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Tem também uma feira em Niterói, que é a Feira Orgânica do Campo de São Bento, a única em Niterói por enquanto, e uma feira que é num espaço privado, num clube no Meier. Atualmente, a secretaria que dialoga com a gente nas feiras é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. As primeiras feiras surgiram na Zona Sul. Primeiro eu devo falar da Feira da Glória, que a Feira da Glória, na verdade, é pré-circuito carioca de feiras orgânicas. Ela foi criada naquele momento pós Eco 92. Foi um grande encontro mundial sobre meio ambiente. E a ABIO participou, era uma reunião paralela que acontecia no aterro. Bom, o fato é que a Eco 92 despertou de uma forma muito contundente a consciência dos consumidores. E foi isso que abriu as portas para se implantar a primeira feira de produtos orgânicos no Rio de Janeiro, que foi a Feira da Glória, 1995, ou seja, 3 anos depois da Eco 92. E aí nós ficamos até 2010 sem nenhuma outra feira, até que veio o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. A ABIO tem hoje cerca de 600 associados. Desses 600 associados, agricultores e produtores, cerca de 200 estão envolvidos nas feiras, participam delas, seja diretamente como feirantes individuais, seja em grupos de comercialização solidária que participam das feiras. Então, a nossa relação com os associados, a relação das feiras com os associados é essa. As feiras são feiras para os associados da ABIO. Todos os feirantes, todos os agricultores que participam da feira são associados à ABIO. Por que isso é importante? Principalmente por causa do vínculo de confiança
que se estabelece entre o agricultor e a associação, muito reforçado pelo sistema participativo de garantia, que é a certificação deles e que garante ao consumidor a origem desses produtos, a origem orgânica e a qualidade orgânica de tudo que é comercializado na feira. Muito importante nas feiras, e aí o papel da Bio e das outras organizações que coordenam as feiras é fundamental, que é o controle da rastreabilidade dos produtos. O que significa isso? Significa que cada produto que está lá exposto na feira e é vendido na feira, se conhecem as origens e quem o produziu. A rastreabilidade está muito ligada ao sistema participativo de garantia. O que é o sistema participativo de garantia? É uma forma de certificação oficializada, quer dizer, reconhecida pelo Ministério da Agricultura como uma forma de dar garantia de que um produto realmente foi produzido conforme os regulamentos da agricultura orgânica no Brasil. No sistema participativo de garantia, são os próprios agricultores organizados em grupos de entre 10 e 20 membros que se fiscalizam uns aos outros. Não é cada um se autofiscalizando, é uma fiscalização coletiva. Então, em vez de você ter o olhar de um fiscal, você vai ter o olhar de 19. Foi a partir das feiras que a maioria dos supermercados passou a oferecer produtos orgânicos, que surgiram as entregas em domicílio, surgiram os grupos de compras coletivas, todos esses, digamos assim, canais de acesso aos produtos orgânicos são super bem-vindos. Agora, a gente não pode negar que eles foram criados a partir das feiras. As feiras abriram essa visão mais ampla do produto orgânico, meio assim, deu concretude ao produto orgânico. A economia solidária, ela é parte integrante da agroecologia e da agricultura orgânica. O que é a economia solidária? É uma forma diferente de produzir, de comercializar, de se relacionar com os parceiros de trabalho. E isso está presente o tempo todo na agroecologia. Não há como você produzir organicamente, não incorporar a agroecologia em outros aspectos da vida, principalmente nas relações econômicas, principalmente nas relações de comércio, nas próprias relações de produção, nas relações entre produtores, entre patrão e empregado. O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais dicas e curiosidades sobre a agropecuária do país. Agronacional é o mundo do campo na tela da TV Brasil.